Som. Então, nós falamos sobre esse assunto, a parte da compensação, que é a maior, né? A compensação é um mecanismo de fuga onde você fica falando muito as coisas que no fundo você não faz. Então, às vezes, o que você fala, o que você defende, é exatamente o que você não faz. Só que como nós estamos no mundo material, o que você fala é o que aparenta, né? Então, a primeira impressão é que fica. Então, quando você defende ardentemente uma causa, uma ideia, dá a impressão que você faz aquilo. Mas, às vezes, é o nosso inconsciente, né? Escondendo os nossos defeitos e mostrando ao contrário. E acaba sendo uma fuga, então. E nós vamos ver os outros mecanismos de fuga. Vamos começar com deslocamento, mas vamos ver também projeção, introjeção e racionalização. Então nós vemos que fazemos de tudo para fugir à nossa realidade. Então raras são as pessoas e raros são os momentos onde nós nos mostramos de fato como nós somos para as outras pessoas e para nós mesmos. Aliás, você esconder os seus defeitos às vezes é bom, porque se você falasse tudo o que você pensasse e mostrasse todos os seus defeitos, você acabaria com todas as relações sociais, né? Só que quando isso vai para o excesso e a gente começa a ser muito falso, e tudo que nós fazemos é mais para representar um papel, uma máscara, né, do que a realidade, é que nós não só passamos a enganar os outros, mas a nós mesmos. Então há uma necessidade da gente ser um pouco mais transparente, pelo menos o necessário para a gente não ficar fugindo da nossa realidade. Porque quando você representa um papel falso muito tempo, aquilo se torna aparentemente uma verdade e você deixa de investir contra os seus defeitos. Então, nesse sentido, né, a fuga de nós mesmos é um problema. A Viviane fez um comentário. O Luiz Carlos entrou, a Clotilde, nem parente eu teria mais, né? Principalmente os parentes. E é bom você se segurar, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu era muito autêntico, né? Então eu falava muitas coisas, mas acabei perdendo muitas amizades, né? E o problema é que às vezes de você ser muito autêntico, é que aí depois você tem que fazer a manutenção daquela autenticidade. Então você vira um chato compulsivo. Então sempre você está falando tudo, né? E defendendo as coisas para incriminar as outras pessoas. E no fundo, o que você poderia fazer para se melhorar, você acaba não fazendo. Então, à medida que passa o tempo, você chega à conclusão que do mesmo jeito que você precisa de misericórdia, compreensão e tolerância, você tem que tolerar as outras pessoas. Embora é difícil a gente mudar a nossa natureza, né? Então tem que ficar se policiando. A Aline também entrou, seja bem-vinda. Ademir Zonaro. Arrumar o slide? Está um pouquinho... Melhorou. O slide estava fora aqui, a Letícia me ajudou. Então, deslocamento. O que é esse mecanismo de fuga? A consciência exerce sobre a pessoa um critério de censura. Então, intimamente, a gente sabe os nossos erros. Então, você mesmo fica se criticando. Face ao discernimento em torno do que se conhece e experiencia, sabendo como e quando se pode fazer algo, de maneira que evite culpa. Então você tem lá o acúmulo de experiências passadas, né, tanto período na erraticidade quanto em outras vidas, e isso lhe dá um discernimento. Quando você faz a coisa errada, a sua consciência fala, olha, isso está errado, você tem que melhorar.
Nesse discernimento lúcido, quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe-se, apresenta-se sem reservas, o ego produz um deslocamento. Então, ao mesmo tempo que você tem essa consciência a dizer, né, o que você está certo, o que você está errado, o ego, né, que é aquela valorização excessiva de nós mesmos, às vezes não deixa a gente ver os defeitos e acabar com eles. O ego sempre fica deixando aparecer só as virtudes, fica escondendo os defeitos. Freud havia identificado essa capacidade de censura da consciência que situou como um superego. Então, quer dizer, o superego, né, ficaria te censurando. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Então, às vezes você vai discutir com alguém, principalmente quando esse alguém é superior a você e você não pode falar a verdade, não pode bater na pessoa, então às vezes você quebra as coisas, né? Ou você fala mal de outra pessoa, então você está querendo falar mal daquela pessoa, mas aí você faz um deslocamento para falar mal de outra, porque você não pode falar daquela, principalmente se for um superior seu, né? Como se diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é essa a frase, né? Ou obedece quem tem boleto para pagar. Obedece quem tem boleto para pagar, a Letícia falou, nunca tinha ouvido isso. Então, às vezes, você não pode brigar com a pessoa, então você quebra alguma coisa, né? Na antiga arena romana, ou nos atuais ringues de boxe, se traduzem esses sentimentos recalcados contra a vítima momentânea, deslocando a fúria oculta que se mantém contra a outrem nesse ser desamparado. Então, às vezes é ao contrário. Quando a pessoa que está na sua frente é um subalterno, é alguém que você pode humilhar e até bater, aí às vezes você tem raiva de outra pessoa que você não pode bater e não pode falar a verdade, e aí você desconta naquele subalterno. Então é outro tipo de deslocamento, né? Então você sempre está fugindo do que você poderia fazer e faz de outra maneira. A Bel Camargo também entrou, seja bem-vinda. A hostilidade da criatura leva a reagir sempre através de motivos reais ou imaginários. Um olhar, uma palavra mal posta, uma expressão destituída de mais profundo significado são suficientes para provocar um deslocamento, uma atitude agressiva. Face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. Então, às vezes, nós temos nossos problemas íntimos, os nossos limites, só que ao invés da gente trabalhar nesses limites, nessas más tendências, porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas desiste. Mas aí a gente fica agressivo e fica brigando com todas as pessoas ao nosso redor, que nós podemos brigar, lógico, né? Com o chefe, isso, aquilo, o guarda na rua, você não consegue brigar, né? Então, mas as pessoas que você pode descontar o seu desequilíbrio, você desconta. Então, é lógico que muitas vezes a pessoa que você discute, que você briga, ela tem um grau de culpa. Mas às vezes, se você for analisar a situação, não é para tanto. Então a pessoa fez um erro e você poderia conversar com ela, discutir, mas não de uma maneira tão agressiva. Então, quando nós vamos discutir com alguém e isso vai mostrando um desequilíbrio muito grande, você briga e você fala muito alto, é sinal que há um desequilíbrio interno seu. Só que ao invés de você mostrar o seu desequilíbrio,
você fica brigando com as outras pessoas. Até coloquei esse bonequinho, porque quando você briga com alguém, grita com alguém, toda a atenção se volta para outra pessoa. Então há um deslocamento do seu problema real para a pessoa que você está discutindo, né? Faça um teste para vocês verem. Você grita com alguém, todo mundo não olha para você, olha para a pessoa que está gritando, né? E se você está muito gritando, dá a impressão que você está com a razão, né? E às vezes você é mais desequilibrado do que a pessoa que você está brigando. A Viviane, parei de brigar e discutir faz muito tempo. Hoje sempre quero ter paz, nada de razão. Como se diz, né? Você quer ter razão ou quer ter paz? Que foi a Viviane mesmo falou da outra vez, eu nunca tinha ouvido. E realmente é uma verdade, né? Então, se você quiser ter paz, às vezes você não pode falar nada, brigar nada, né? E isso faz parte da caridade também, né? Ao reprimi-los, adota-se um comportamento agradável para o ego. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido, para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Então é comum você criticar muitas outras pessoas, fofocar sobre a vida alheia, falar sobre as outras pessoas, porque isso te coloca numa posição de pessoa mais desenvolvida, que está dando conselho, e quando você fala mal de alguém, por exemplo, dá a impressão que você não faz aquilo, então você fica bem na fita. E intimamente você se acalma, né? Então ao invés de você pensar nos seus problemas e você se melhorar, você fica pensando no problema dos outros, né? Eu mesmo aqui em casa, quando as pessoas começam a dar muito palpite na minha vida, eu falo assim, brincando, porque eu vi uma piada uma vez, né? Que a minha avó morreu com 102 anos. E aí a pessoa fala, mas o que tem a ver com o que eu estou criticando você, né? Aí eu digo, ela morreu com 102 anos porque ela não dava palpite na vida de ninguém. Então quem dá palpite na vida dos outros, corre o risco de ser morto um dia, né? Essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil no lar, onde a pessoa se acostumou a deslocar os sentimentos que cultivou na consciência doméstica e não deseja reconhecer como de natureza agressiva. Então, às vezes a pessoa tem problema no lar e ela não resolve o problema no lar. Aí ela fica brigando com as pessoas na rua. Às vezes é ao contrário, né? Às vezes a pessoa tem problema no trabalho, mas não consegue resolver, e aí no lar que ela tem o poder, ela fica um déspota e brigando com todo mundo no lar. Então desconta os problemas do trabalho no lar, ou às vezes é o contrário, né? Tem problemas no lar, não consegue resolver, e aí fica discutindo com as outras pessoas. Até coloquei uma figura aqui, né, de um lobo vestido de ovelha. Quando você fala mal de alguém, você não expõe o caráter dessa pessoa, mas o seu. Então, normalmente, quando você fala, sempre tem uma grande parte de você mesmo, né? Somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self. O self seria o seu verdadeiro eu, né? Sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra as perturbações psicológicas. Até coloquei a imagem aqui do iceberg. Então, o que as pessoas veem, né, da nossa pessoa não é a realidade está escondida. Então, nós que temos os problemas e muitas vezes externamos, né, através de violência, para não ficar tão violento e para ter mais paz, mais equilíbrio, mais felicidade, nós teríamos que ir para dentro de nós e descobrirmos nossas reais necessidades, entendermos o que nós viemos fazer, as responsabilidades, né, o que temos que fazer no trabalho, o porquê dos problemas ao nosso redor.
e aí você vai conseguir ter mais equilíbrio. Agora, projeção. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Então, às vezes, você fala dos seus defeitos, mas não em você, nos outros. Então, a projeção seria uma espécie de você usar as outras pessoas como espelho. E é interessante como esse nosso ego, né, que defende a nossa individualidade, esconde as coisas de nós, né? Então, quando você fica vendo o tempo todo os seus defeitos nos outros, você não percebe que você tem os mesmos defeitos. Então, muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas percebem, né? Principalmente quando é parente que convive com a gente. Então, sabe que você fica criticando as coisas, mas na verdade é o seu erro mesmo que você está criticando nos outros. Então, um exercício aí para a gente saber dos nossos defeitos é quando nós criticamos alguém, nós voltarmos a crítica para nós também. Ah, eu estou falando sobre esse defeito e eu tenho esse defeito também? E muitas vezes você encontra, né? Se tropeça em uma pedra na rua, até coloquei um exemplo é que tá sem áudio, mas essa moça aí, chamam ela, sabe? Fulano, ela olha e cai, tadinha. Se tropeça em uma pedra na rua, a culpa é da administração pública municipal. Se choca com outrem, a culpa é dele. A projeção alcança reações surpreendentes. Então você nunca culpa você culpa os outros. Outro exemplo. Um jovem esbarrou no outro na rua e reagiu, interrogando: você é cego? Ao que o intelectual respondeu: sim, sou cego. Atropelara o invidente e se permitia o luxo de fazer-se de vítima. Então, quer dizer, a culpa é sua, o outro é cego, você atropelou ele porque não estava olhando direito, embora você tenha visão. Mas é difícil assumir a culpa, né? Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Então, quer dizer, a sua consciência, ela sempre está mostrando o que você está errando. Só que muitas vezes você fica vendo esse erro nos outros. Então, quer dizer, a sua consciência está dizendo: ó, tá vendo? Aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, não pode fazer. Só que o que você não percebe é que o que você vê nos outros é o seu defeito também. Mas a gente é cego, não? A Priscila, essa moça que caiu dentro da casa acabou fazendo amizade com a moradora, que era uma idosa com estágio de câncer avançado. Ela, inclusive, ajudou a idosa a recolher doações, mantimentos. No fim, o tombo foi por causa nobre. Eu não sabia disso. Então o tombo levou ela a fazer boas ações. Então é tudo para o nosso bem, né? Então, a Viviane também falou um negocinho. Eu vivo tropeçando. Ano passado quebrei o dedinho na calçada. A culpa nunca é da prefeitura. Não, eu que sou desastrada mesmo, né? Eu já vi muitas pessoas que eles caem na rua e eles processam a prefeitura. E às vezes ganham. Porque se a calçada é de um lugar público e está com defeito, você pode processar a prefeitura e às vezes ganha. Mas às vezes ganha mais dor de cabeça do que dinheiro, né? É interessante que a gente leva aquele tombo, aí para não cair você dá um pulo, né? Então você está andando, aí torce lá o tornozelo, dá um pulo, né? Feita uma gazela, depois você volta ao normal, né? Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar.
torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Jesus mesmo, ele disse, né, vês o argueiro, o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu. Então, às vezes, o outro você vê, né, mesmo que é um defeito menor. Mas o seu defeito, que é parecido com aquele e é muito maior, você não vê. Por esse mecanismo de fuga, né? Porque você não quer ter desgaste nem se melhorar. Só que é uma ilusão, porque você fica jogando os seus defeitos para o inconsciente, fica brigando com todo mundo, e aí o que você poderia fazer em termos de conhecimento de si mesmo e de melhora para o seu espírito, você fica adiando. Então o tempo vai passando, você vai se alienando, né, de você mesmo e vai sempre cuidando só da vida dos outros, mas você perde a oportunidade de se desenvolver. A Viviane falou, na eleição você processa, aí a prefeitura dá um jeito, quando tiver eleição você processa, né? Aí os casos são vistos melhor, né? Eu já vi pessoa bater o carro por causa que a placa estava caída, por exemplo, e aí processou a prefeitura e ganhou, porque ele fez o acidente de trânsito por culpa dos outros, né? Então, às vezes dá certo, mas às vezes a culpa é só nossa mesmo, né? Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Até eu coloquei essa imagem aqui, que é o seguinte, quando você aponta um dedo para a pessoa, 3 dedos estão voltados para você. Um está meio termo, né, que é o dedão, e 3 está apontado para você. Então, realmente, quando você critica alguém, você deve ver se você também não tem aquele defeito. Mas é difícil, né? Pessoas existem que dizem perturbadas pelas demais, perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, reclamam de tudo, né? Revelando caráter e comportamento paranoico, viram a paranoia. Assim projetando a animosidade que mantêm por si próprias nos outros indivíduos, sob a alegação de que não os estimam e tenham a interditar-lhes o passo, o avanço. Então, quando você deixa de querer se conhecer, se melhorar, e fica o tempo todo só cuidando da vida dos outros, vira um problema mental, porque você fica paranoico, né? De encontrar o defeito dos outros. Você vai encontrar, porque nesse planeta, inclusive as outras pessoas, são tudo perturbados. Você é perturbado e os outros também. O problema é que se você só ficar vendo a perturbação dos outros, você vai descobrir realmente que as pessoas são muito perturbadas e vai ter um monte de motivo para criticar as pessoas. Mas esse senso de justiça que você poderia usar para você está desperdiçando. Então, que as pessoas são perturbadas? São. Mas e você? Então, a questão não é você ficar consertando os outros, é consertar você. É lógico que se for seu filho, se for seu empregado, você pode e deve chamar atenção e corrigir. Mas, às vezes, você fica com essa paranoia com todo mundo, né? Então, com os políticos, com os vizinhos, todo mundo está errado. E você está certo, porque você não se vê, né? A projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Então, se você quiser, você tem condições de saber que o que você está criticando é primeiro defeito em você. Mas a questão é que no grau evolutivo que nós nos encontramos, às vezes você não quer se dar o trabalho de se desenvolver. Só que conforme a inteligência que você tem, o conhecimento que você tem da vida, você ficar só criticando os outros e não usa esse senso de justiça para se analisar e melhorar, vai dar consequências negativas. Então você está aqui encarnado para desenvolver vários trabalhos e principalmente se melhorar naquilo que ainda você tem defeito.
Então, se você deixar de fazer esse trabalho e ficar cuidando só da vida dos outros, você vai sofrer muito. E aí uma outra parte, né? A introjeção. Outro mecanismo de disfarce do ego é a introjeção, que se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. Os valores relevantes que são observados noutrem são traços do próprio caráter, constituindo uma armadilha, defesa do ego. Até coloquei aqui a foto do Chico. O movimento espírita inteirinho, nós, né, eu mesmo tenho esse defeito também, nós introjetamos a figura de Chico Xavier. Então, como que era o Chico Xavier? Pessoa doce, não falava mal de ninguém, não brigava com ninguém. Vocês já viram o Chico brigando com alguém? Então ele era doce, amável, e aí nós introjetamos essas qualidades do Chico. Mas introjetamos 24 horas por dia ou só quando nos interessa? Respondam. Só quando interessa. Então, na verdade, a gente introjeta o Chico Xavier para dizer que nós somos tão bons quanto eles. Mas, na verdade, nós não somos. Então, o Chico não era falso. Era ele mesmo. Era assim mesmo. Mas você ficar imitando o Chico para dizer que você é bom conforme os interesses que você tem, é ruim. Então, quer dizer, você tem que ser você mesmo e não ficar imitando alguém para ganhar os louros das qualidades que você não possui, né? A pessoa introjeta-se na vida dos heróis aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes as formas, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. No futebol mesmo acontece isso, né? Então é bom você torcer para um time? Ótimo, é bom. Mas às vezes você foge da sua vida e fica se iludindo que você é aquele jogador de futebol. Então você compra a camisa igual que ele tem lá, né? Se for original, então é um absurdo de caro. E você acha que você é o jogador. Então, por exemplo, se você vestir a camisa do Neymar, você vai ter o dinheiro do Neymar? Não, vai dar impressão. Então você põe a camisa dele, estufa o peito, né, faz as caras e bocas dele, às vezes usa as coisas que ele usa também. É uma ilusão. Então, quer dizer, nós temos não que ficar imitando as outras pessoas, nós temos que desenvolver as nossas qualidades. Uma coisa boa que existe nesse sentido, esqueci o nome, é você tentar ser a outra pessoa de fato. Como é que chama? Altruísta? Não, não é altruísmo. Que é em neurolinguística, que fala que você vai copiando a outra pessoa. Mas aí você tenta fazer aquilo mesmo. Então você tem determinada profissão, aí você pega alguém daquela profissão que você está trabalhando e você tenta introjetar de fato as qualidades daquela pessoa. Isso é positivo. Então, quer dizer, você vê como que a pessoa faz e vai de fato tentando fazer. Então, por exemplo, o Chico Xavier, seria bom você não só imitar ele, mas você ser tão bom quanto ele. Então, se você colocar isso como meta na sua vida e ser como o Chico Xavier, não só para as pessoas verem, mas porque você acha que é certo, aí, ótimo. Se fosse ter o dinheiro dele, usava kkkk. Exatamente. Mas não adianta, né? Você só tem a camisa. Pode acontecer também que se adote o comportamento infeliz de personagens dos dramas do cotidiano, das películas cinematográficas, das telenovelas, das tragédias narradas pelos periódicos. Então, às vezes a pessoa faz uma introjeção de uma coisa ruim, porque aquele personagem lá da novela está em alta, ou ele tem um certo prestígio, mesmo fazendo a coisa errada,
E aí você introjeta a personalidade perturbada daquele personagem, porque você acha que é bom, né? Na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais e dependências dos alcoólicos, tabaco e drogas outras, há também a dependência de telenovelas, mediante as quais as personagens, especialmente as infelizes, são introjetadas nos telespectadores angustiados. Então, às vezes, os personagens da novela, não o ator em si, têm determinados defeitos e você segue aqueles defeitos como exemplo, introjeta eles. Aí é uma grande burrice, né? Mas as pessoas fazem isso. Por que a pessoa faz isso? Porque ela não tem a personalidade dela. Então ela não consegue ir para dentro de si, ver os seus defeitos, as suas virtudes, se desenvolver, ter a sua vida. Então a pessoa prefere ter a vida da outra pessoa, né? Agora mesmo está tendo Big Brother, as pessoas ficam loucas por causa do Big Brother. Até eu vi esses dias uma pessoa que ela deu um testemunho no Facebook que ela foi curada por causa do Big Brother. Ela estava lá no hospital, né, estava sem andar, e aí veio a enfermeira, ligou a televisão e estava passando Big Brother, né, aquela droga do Big Brother. Aí ela teve que levantar e desligar a televisão. Então o Big Brother ajudou ela, né? Salvou a vida dela. Essa morbidez deve ser liberada e o indivíduo tem a necessidade que lhe cumpre atender, de assumir a realidade interior, identificando-se numa harmoniosa combinação entre o self e o ego, mantendo o equilíbrio emocional através do exercício de autodescobrimento, eliminando as ilusões, os romances imaginários, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer que dispensam, terminam por alienar o ser. Então, como disse, né, até esse slide foi um resumo de tudo que nós vimos até agora. Por mais difícil que seja você ir para dentro de si e assumir a sua vida, os seus problemas, as suas limitações, é para isso que você vive. Então você tem que descobrir-se e aproveitar a existência para se melhorar como uma individualidade. Então não adianta você ficar se espelhando nas outras pessoas, imitando as outras pessoas. Cada um é um e responde pelo trabalho que faz. E você vai responder por você. Big Brother piorou. Todo Big Brother que tem, eu assisto alguns capítulos, né? Mas não é fácil assistir o Big Brother, né? A novela já não é. Eu era muito noveleiro, eu adorava a novela. Hoje em dia eu não consigo assistir mais. Então, realmente. E o Big Brother, então, até eu assisti aquele capítulo que o cara deu um beijo no outro, né? Um homem deu um beijo no outro homem, e aí as pessoas fizeram crítica para ele, né? E aí ele ficou todo magoado e saiu. Eu nunca sairia por causa disso. Então, quer dizer, beijou outra pessoa, seja homem, mulher, assume. Mas não, ele não conseguiu escutar a crítica das outras pessoas. E o problema do Big Brother é que eu acho que é tudo combinado. Então as coisas tão infantis, você fica pensando, é impossível a pessoa ter essa atitude, né? Então de duas uma, ou é combinado, e se é tudo combinado, aí que você não devia assistir mesmo, ou não é combinado, as pessoas são infantis mesmo, e são um péssimo exemplo, e aí você não deve assistir também. Mas as pessoas não têm vida própria, e aí fica assistindo e se deliciando lá com os problemas, né? Até que foi um sucesso danado. Já está em que edição, Big Brother? 20ª? Não sei, 21ª. Então, e tem aquele negócio de assinar também o pay-per-view que fala. Até um dia eu vi quantas pessoas assinam para ficar vendo o Big Brother 24 horas por dia. Porque você pode ver o Big Brother uma vez por semana. Uma vez por semana, que parece? Estou perguntando para a Letícia, porque a Letícia assiste. Todo dia à noite. Todo dia à noite, eu nem sabia. Eu achava que era uma vez por semana.
Mas você pode assinar lá, eu acho que é R$20 por mês, dá dica para vocês. E aí você fica assistindo Big Brother 24 horas por dia. Então, ao invés de você ter a sua vida, você fica vendo a vida dos brothers lá, né? É uma maravilha. Fala a verdade. Cadê? Você votou na Conká. Na Conká, nem sei quem que é essa. Carol Conká. Ah, Carol Conká. Olha, não lembrava da Carol Conká. É impossível, não é, as pessoas fazer cada uma trabalho no comércio há mais de 30 anos. Vejo cada coisa, é verdade. Aline, no Globoplay tem ao vivo. Olha que beleza. Então, se assinar o Globoplay já dá para você ver, não precisa assinar o pay-per-view lá. Então, a dica aí da Aline, né, que é fã do Big Brother, quem quiser, assina o Globoplay que vocês vão ver o Big Brother 24 horas por dia. E aí, para encerrar, acho que dá tempo, vamos falar sobre racionalização, que é o menor de todos. A racionalização é um mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Então, a racionalização é quando você comete um erro, mas você sempre tem uma desculpa. Então, você racionaliza o erro. Sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos e graves, através das razões apresentadas que não são legítimas. Então você poderia, né, descobrir que você está fazendo um defeito e lutar contra aquele defeito. Mas aí vem o seu ego e fica falando, não é defeito, é uma virtude, você está fazendo isso, mas é tudo justificável, né? Eu coloquei aqui uma frase muito boa. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Então é uma racionalização. Então, ao invés de você aproveitar certas oportunidades e trabalhar, você dá uma desculpa por que você não fez aquele trabalho. A Aline admitindo aqui, eu assinei por causa de outra coisa o ano passado. Olha a racionalização da Aline, né? Então ela dá uma justificativa. Mas veja o que tem lá para assistir no catálogo. Eu sei, Aline, que você não assiste o Big Brother, estou brincando com você. Essa dicotomia, o que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador por negar-se o real a favor do que se imagina. Então, quer dizer, você ficar arrumando desculpa, né, para justificar o trabalho que você não faz, é um grande desequilíbrio. Então, ao invés de você ficar falando, você deveria fazer, mas é típico dos espíritos mais inferiores, né? E aí fica fugindo do que tem que fazer. Até tem uma palavra que chama procrastinação, palavra difícil de dizer. Então a pessoa tem que fazer determinadas coisas, mas ela não faz. E aí ela dá uma desculpa. Ela sempre tem uma desculpa certinha para justificar ela não estar fazendo. As razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas, por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado. Assume-se a máscara egóica na racionalização. Então você sempre dá um jeito de justificar e não luta contra o seu defeito. E acaba sendo falso, né? Esse que é o problema. Essa falta de honestidade, como expressão falsa do eu, torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda de sentido existencial. Então, tudo que você fala, se você for pela racionalização, é sempre uma desculpa. Então, nunca você se predispõe a fazer as coisas, a assumir os defeitos. Não, sempre você está certo, sempre você tem uma resposta. E aí você acaba não fazendo o trabalho de melhora que você poderia. Ninguém pode mudar o mal em bem, apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que lhe cumpre trabalhar para melhor.
ao invés de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. Então, quando você é falso, ou você racionaliza os seus defeitos, você não está enganando ninguém, porque o que é ruim é ruim. Então, você faz a coisa errada, todo mundo vê, e aí você justifica. Não, eu não estou fazendo errado. Por exemplo, você é sovina, né? É mão de vaca. Todo mundo sabe que você é mão de vaca. E aí você sempre está dizendo que você pensa na família, que você é econômico, você sempre está se justificando. É uma besteira, porque todo mundo sabe que você é mão de vaca. Por mais que você falar, e quanto mais você fala, é pior ainda, porque quando você fala, as pessoas pensam, né? E lá vem ele dar aquelas desculpinhas, né? Então, o problema de você ser falso não é que você está enganando os outros, porque os outros sabem quem você é. É que você está enganando você mesmo. Então, o problema da falsidade é para você. A tendência humana da escolha é sempre direcionada para o bem. Assim, há uma repulsa natural pelo mal, de que a racionalização tenta alterar a contextura, a fim de apaziguar a consciência, gerando a perturbação psicológica. Então, quando você não é sincero, né, nos seus depoimentos, quando você está racionalizando a situação para se defender, todo mundo sabe que você está fazendo a coisa ao contrário. Mas você não percebe, né? Só você não percebe. Essa luta que se trava entre o intelecto e a razão busca justificativa para tomar o mal em um bem, que é irreal. Desse modo, quando a pessoa age erradamente e a razão lhe reprocha, o intelecto busca uma alegação justa para reprimir o bem e prosseguir na ação. Então você tem lá os seus defeitos, os seus atos sempre são negativos, e para você continuar errando cada vez mais, porque no fundo você gosta de fazer o erro, ou não quer lutar contra aqueles erros, você tem um discurso, né, que neutraliza o seu erro. É só o discurso, porque as suas ações continuam errôneas. E aqui eu escrevi, né, eu que entendo de japonês, sinceridade em japonês, né? Quem entende de japonês também já sabia, né? Mas aí eu traduzo para vocês. Estou brincando, eu não sei japonês. Meu filho sabe japonês, está aprendendo japonês. Foi por causa do Sandy Júnior? O que estão falando? A Aline assinou o Globoplay por causa do Sandy Júnior, do seriado dele. Ah, sim. Tudo bem, foi bom você admitir isso, viu, Aline? Tem que admitir umas coisas. Parabéns. Somente uma vontade severa e nobre, exercendo sua força sobre os mecanismos de evasão, para preservar o equilíbrio entre razão e o intelecto, com a emoção do bem e do justo, propondo o ajustamento psicológico do ser. Então nós temos que ter uma vontade, né, de nos melhorar e de não ficar justificando os nossos defeitos. Então a questão não é ficar falando para os outros ao contrário dos nossos defeitos. É nos conhecer e, na medida do possível, ir nos melhorando. O problema é que, mesmo identificando certos defeitos, o progresso ele não acontece de um dia para outro. Então nós vamos ter que ter paciência com a gente também, né? Não ficar se culpando, mas ficar se mascarando e se justificando não vai adiantar. Ademiro, sem querer interromper, vamos receber alguma coisa referente ao curso de médiuns. Então, nós terminamos o nosso curso de médiuns, toda a teoria, inclusive no Facebook não, no YouTube do Herculano, tem lá o curso inteiro, que são 17 aulas, se não me engano. E aí nós estamos esperando acabar a pandemia para fazer a parte presencial, prática. Então, quando todo mundo for vacinado, né, e a pandemia tiver acabado, nós vamos fazer o presencial. Quando? Só Deus sabe. Se você tiver contato aí direto com Deus, pergunta para Ele.
E depois me fala aí, mas essa é a nossa programação. E aí depois tem certificado, né? Depois da presencial. O certificado vai ser só depois. Muita gente não fez as provas lá, né? Então, quem quiser fazer as provas, tem as provas para fazer lá da parte teórica. E encerrando, fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação ao sofrimento. Então, se a gente optar por fugir da nossa realidade e ficar simplesmente representando um papel para os outros que nós não somos, isso é uma alienação, é um problema mental. E eu coloquei aqui uma frase do livro O Pequeno Príncipe, né, em homenagem ao Marcelo, que adora O Pequeno Príncipe, né? Não lhe direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Muito bonitinho. Então, nós encerramos esse assunto, né? Demorou um pouquinho, mas acabamos. Até que 45 minutos, tá ótimo. E aí, na próxima terça-feira, aí a gente retorna aqui com outro assunto psicológico aí à luz da doutrina espírita. Vamos colocar o nosso som aqui pra gente